Nós selecionamos hoje uma passagem do Evangelho que será objeto das nossas reflexões nessa noite. Trata-se da passagem de Marta e Maria, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha também uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servi-lo só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, essa passagem é uma visita que Jesus faz na casa dessas duas grandes mulheres do Evangelho, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. É interessante porque no Novo Testamento, nenhum ato de Jesus, nenhuma atitude de Jesus é vã. Todo gesto, todo ato de Jesus traz consigo um significado de enorme dimensão espiritual. Nessa passagem, por exemplo, em que Jesus sai a caminho e entra na casa de Marta e Maria, ela se dá logo após a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus havia ensinado a importância de colocar em prática aquilo que se sabe. Fazer, concretizar. E nessa passagem, Jesus chama carinhosamente a atenção de Marta. Por quê? Porque ela havia entendido a ação, a prática, o esforço de uma forma equivocada. Ela que chama Jesus para entrar na casa. Jesus, entrando na casa dela, é recebido pela irmã Maria. Essa assenta-se e conversa com Jesus. E Marta fica cuidando dos preparativos, apavorada, talvez organizando aquilo que ia comer, preparando a mesa, atarefada. E ela fica incomodada porque Jesus estava ensinando e Maria prestando atenção, e ela sozinha preparando tudo. Ela chega para Jesus e fala: você não chama a atenção dela? Pede para ela me ajudar, estou aqui sozinha trabalhando. E Jesus fala com ela: Marta, Marta, você está atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Primeira coisa que é importante que a gente diga, nessa passagem, não se trata de ficar do lado de Maria ou ficar do lado de Marta. Não é esse o ponto. Nessa passagem não significa que Marta esteja absolutamente equivocada, que tudo que ela faz está errado, ou que tudo que Maria faz está certo. A verdade é que o grande desafio dessa passagem é ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Esse é o maior desafio do Evangelho. Ter um coração
capaz de escutar as orientações de Jesus e da espiritualidade superior, mas ao mesmo tempo ter mãos operosas que consigam concretizar no mundo aquilo que os espíritos esperam que o mundo seja, e que até hoje nós não conseguimos. Esse é o grande desafio. Coração de Maria, mãos de Marta. A verdade é que Maria precisava aprender com Marta, e Marta muito mais precisava aprender com Maria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é disso que fala a passagem. E basicamente, a lição da passagem de Marta e Maria falam da nossa evolução enquanto espíritos imortais, da nossa evolução espiritual. Com Kardec, nós aprendemos que somos espíritos imortais. É bom que se diga isso. Então, eu não quero ser nenhuma pessoa que vai trazer más notícias para vocês, amigos queridos que estão me recebendo aqui em Florianópolis, mas eu tenho que dizer, todos que estão nesse salão vão desencarnar. Todos aqui vão desencarnar. E o engraçado é que o salão está cheio de desencarnado, e muitos vão encarnar. É como diz na música do mineiro lá de Belo Horizonte, Fernando Brant, cantada por Milton Nascimento, é uma grande estação de trem. Mineiro adora falar de trem, mas é uma estação de trem, uma estação ferroviária. Alguns estão indo, outros estão vindo. Trocam as posições. E a pergunta é: o que é essencial? Porque nós nascemos simples, sem nada. Sem nada. Você precisa construir tudo. Constituir uma família, um trabalho, uma profissão. É toda a história da tua encarnação. Anos e anos num banco de escola para aprender uma profissão. Anos e anos trabalhando para conquistar o direito da aposentadoria. Alguns criam a família, outros não se casam, mas se dedicam a outras atividades. O certo é que todos nós estamos num movimento incessante, mas soa para cada um de nós, e vai soar esse instante para cada um de nós aqui, um momento difícil em que nós vamos ter que deixar tudo. No momento da desencarnação, você deixa família, filhos, companheiro, companheira, profissão, posição social, bens materiais, tudo, inclusive o corpo físico. Em razão disso, com Kardec, nós somos treinados a fazer uma pergunta. É a grande pergunta que mais cedo ou mais tarde a humanidade encarnada terá de fazer: o que é essencial? Porque até agora temos vivido como Marta, atarefados e afadigados com muitas coisas, mas uma é essencial. E para falar do que é essencial, nós vamos contar uma história que está no capítulo 3 do livro Boa Nova. Aliás, essa história nós contamos no DVD Paulo Estevam. Esse seminário realizado na Federação Espírita Brasileira foi aberto com essa história.
é o encontro de Jesus com um sacerdote em Jerusalém chamado Hanã. Jesus entra em Jerusalém, assenta-se perto do templo, e um grupo de sacerdotes conversavam mais próximo da porta de entrada. E talvez um dos sacerdotes, magnetizados pela figura de Jesus, sente uma atração profunda pelo mestre, desloca-se do grupo e aproxima-se de Jesus. E ele pergunta para o mestre: Galileu, o que fazes na cidade? E ele responde: passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote fica assustado com um galileu simples, de pés descalços, passando pela cidade num templo suntuoso, eu que sou sacerdote, e ele dizendo que vai implantar o reino de Deus. Você fica atônito. E ele faz uma pergunta mais do que justa. Pergunta para Jesus: o que você pensa que é isso? O que você acha que é o reino de Deus? E vem uma resposta preciosa. Jesus diz assim: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. E aqui é preciso a gente refletir um pouco, porque nós vamos voltar para a reflexão que fizemos. Na desencarnação, teremos que deixar tudo. E o que fica? O que foi construído dentro de nós. Se é assim, nós podemos concluir que toda a nossa existência física é feita de material didático. Quando uma criança é recebida na escola, ela tem a cartilha, o quadro, o giz, o material escolar. Geralmente a família assusta com a lista que a escola manda no início do ano. Tudo é material didático. E o que fica? Depois que nos tornamos adultos, conquistamos uma profissão em que a pessoa passa a atuar na sociedade, o material didático fica? Quer dizer, onde que está a cartilha que nós aprendemos quando tínhamos 7 anos de idade? Ela foi material didático. Todas as situações e todas as nossas posições representam material didático para o espírito imortal, e o material didático será devolvido. E nós encarnados temos o primordial do material didático, que é o corpo físico. O corpo físico é um instrumento, é um banco de escola, é uma carteira escolar. Hoje nós estamos sentados nela, amanhã serão os espíritos desencarnados que estão aqui, trocam-se as posições, mas a sala de aula é a mesma, o aprendizado é o mesmo. E se hoje nós passamos por uma situação de dificuldade, por uma situação desafiadora, um problema na família, um problema financeiro, um problema no trabalho, no relacionamento afetivo, isso tudo tem uma dimensão muito maior do que nós estamos vivendo hoje, porque daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, tudo isso terá um tamanho bem menor, porque é material didático. E às vezes a pessoa pergunta: eu encarno, aprendo uma profissão, compro um terreno, construo a casa, constitui família, realiza um trabalho, depois tem que deixar tudo, porque na verdade o verdadeiro trabalho é aquele realizado dentro de nós.
Quando você chegou, você era uma pessoa. Após a desencarnação, espera-se que você seja outra pessoa, de preferência melhor, porque senão terá que reciclar. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre a obra divina no nosso coração. É dentro, não é a posição. Você pode ser uma pessoa que trabalha a vida inteira numa obra assistencial, mas no fundo, portas adentro do coração, você não é uma pessoa amável. Você pode trabalhar 50 anos como expositor espírita, falando de evangelho, falando de doutrina espírita, mas no fundo, às vezes, a sua palavra não é uma palavra de amor e de construção. E como que a gente sabe isso? No dia a dia, naquela hora que está só você com você. É aquilo que você é por dentro. E a desencarnação nos revela por dentro. Por dentro. Marta, Marta, você está atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é essencial. Seu trabalho com evangelização de criança, sim, é importante. As crianças têm a casa, o trabalho, mas o mais importante é o aprendizado que você está retirando desse trabalho. O mais importante dessa casa, seara de amor, é o que nós vamos reter por dentro. Porque deixa eu contar uma história. A primeira igreja cristã nasceu em Jerusalém, chamava-se Casa do Caminho. Sabe quem dirigia? Simão Pedro. Eram frequentadores, pessoas simples: Simão Pedro, João Evangelista, Tiago, Paulo de Tarso. Mas a pergunta: onde está a Casa do Caminho? Acabou. Depois da Casa do Caminho, Igreja de Antioquia, foi onde Paulo se formou. Com ele trabalhavam Barnabé, o evangelista Lucas e vários outros. Humberto de Campos conta que até Zaqueu chegou a visitar Paulo em Antioquia. Era uma casa tão maravilhosa, porque a igreja cristã primitiva era como uma casa espírita. Havia atividade assistencial, havia o estudo do evangelho, atendimento fraterno para as pessoas carentes, sofridas, reunião mediúnica. Na igreja de Antioquia houve o fenômeno das vozes diretas. E onde está a igreja de Antioquia? Acabou. Não existe mais. Outra igreja que nós tivemos notícia nas obras do Chico, a igreja de Leão, fundada por Irineu de Leão, discípulo de João Evangelista. Nessa igreja frequentou Bezerra de Menezes em uma de suas encarnações anteriores, como Quinto Varro, o primeiro, o Quinto Varro mais velho. E onde que está essa igreja? Acabou. Você pode ir lá em Leão, ela não existe mais. O que nós aprendemos disso? Que o grupo espírita, ou que qualquer outro grupo religioso, é uma escola que tem dia para começar e dia para acabar.
os bancos da escola se renovam, as turmas se renovam, chegam alunos que, aprendendo a lição, vão para outras turmas, chegam alunos novos. Hoje somos nós os alunos sentados no banco de escola, somos nós. E é preciso não cometer o equívoco que 99% dos encarnados cometem. Que equívoco é esse? Você dá a banana para a pessoa, ela come a casca e joga a banana fora. Somos nós. Encarnamos numa vida breve, porque é um piscar de olhos. Um piscar de olhos. 50, 60, 70, 80 anos é um piscar de olhos. E às vezes, todos esses anos, nós vivemos como Marta, ansiosos, um dia atrás do outro, sem tempo para parar, sem tempo para refletir. Algumas pessoas não conseguem ficar em silêncio, tamanha a necessidade de movimento, ansioso, preso, até que chega um momento em que a casca tem que ser jogada fora. O corpo físico e todas as questões materiais, que eram material didático, porque a realidade imperecível é a do espírito imortal. Quantas civilizações foram embora? Como as igrejas foram embora. Ficou a lição, ficou a experiência. E é aqui que está o segredo dessa passagem. Olha, Marta recebe Jesus em casa, dentro da casa dela. Ela não sabia que pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, Jesus seria crucificado. E ela teve Jesus dentro de casa. E Jesus dentro da casa, e ela preocupada em varrer a sala, arrumar a cadeira. Entende? Mas vai ter a vida para fazer isso. É preciso. Nós só temos 24 horas por dia. Não tem exceção para ninguém. Todos temos 24 horas. Todos temos. E o Emmanuel diz isso de uma forma bela. Ele diz assim: o assassino tem 24 horas, o anjo tem 24 horas. Não é quanto tempo você tem, é o que você faz com o seu tempo. É aquilo que você prioriza, é o que você coloca na frente. O que está na frente? O que é prioritário? É como se fosse um pote. Um pote. Você tem pedras grandes, pedras miúdas, pedrinhas e areia. O que você põe primeiro? Se você colocar areia, você não vai conseguir colocar as pedras grandes. Então, na nossa vida de espírito imortal, é preciso saber o que é pedra grande para você, o que é prioridade nesta tua encarnação. Não como um homem ou mulher de corpo e carne, de carne e osso,
como espírito imortal, o que é prioridade? Essas são as pedras grandes que você terá que colocar primeiro no pote, depois as pedras menores, depois nos espaços as pedrinhas, e aí vem a areia. É uma questão de prioridade. Como que a nossa existência será ajustada? Porque se você não estiver atento, os dias te levam para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Porque deixa a vida me levar é bonito só em letra de música. Só para rimar e ficar bonito em letra de música. Não precisa nem dizer eu mineiro falando de barco, de mar, né? Aqui vocês dão aula nisso. Entra num barco e o banheiro, você quer ir para onde? Ah, para qualquer lugar. Não, meu amigo, para qualquer lugar não tem jeito. Você tem que escolher um lugar. Porque barco que vai para qualquer lugar é barco que não dura muito. São muitos riscos. Ele vai para qualquer lugar, pode chocar com a rocha e despedaçar-se. E tem um problema com barco que vai para qualquer lugar: nunca há vento favorável. Às vezes a pessoa que frequenta a casa espírita, trabalha, está lendo, e pergunta: olha, parece que a espiritualidade não me ajuda. Aí você pergunta para a pessoa: e você sabe para onde você está indo? Como é que ela vai te ajudar? Nem você sabe para onde vai. É o problema de Marta. É o problema de Marta. Marta tem mãos maravilhosas. Nós precisamos aprender isso com ela. Mãos operosas. Mas não basta mãos operosas. Não basta. É preciso um coração ligado a Deus. É preciso um coração em sintonia com Jesus. Porque um coração em sintonia com Jesus e mãos operosas mudam o mundo. Mudam o mundo. Não precisa a gente ir longe para chegar a essa conclusão. Tanto que a espiritualidade superior, eles mandam aos poucos, né? Então, manda assim um Gandhi, aí dá um tempinho, manda uma Madre Teresa de Calcutá, manda um Chico Xavier, né? Mandou antes um Francisco de Assis. Eles mandar muitos, tira o nosso trabalho, nós perdemos o emprego. É aos pouquinhos. A nossa proposta hoje, que nós gostaríamos de trazer, que é a proposta de Jesus, é coração de Maria, mãos de Marta. Mas o que é um coração de Maria? O coração de Maria é um coração que se assenta. Como assim? Sabe assentar-se. É preciso ter um momento em que você se asserena, para, reflete. Eu não estou criando nenhuma técnica nova, pelo amor de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ensinando a Kardec. Ele dizia: eu antes de dormir fazia uma avaliação do meu dia, repassava o meu dia e avaliava aquilo que eu fiz de bom, aquilo de razoável, aquilo que foi vergonhoso. Fazia uma avaliação. É o momento da parada. Está no Livro dos Espíritos. Maria soube
Assentar-se. Alguém poderá dizer, mas ela tinha Jesus em casa, e qual de nós não tem? Porque hoje, Jesus está aqui, nós estamos lendo o Evangelho dele. Evidentemente que ele não está aqui em presença ostensiva, porque não há necessidade disso, mas ele está presente aqui hoje com o seu Evangelho. Hoje nós estamos recebendo a visita dele na nossa casa. Mas quando você abre um livro para ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra do André Luiz, um romance, uma obra edificante, é Jesus entrando na sua casa, porque o conteúdo espiritual daquela obra vai renovar a sua mente, vai operar uma renovação. Eu sempre costumo dizer que o livro Paulo Estevão, periodicamente leio. A proposta é ler umas 1000 vezes. Por que você já leu? Porque quando você lê uma obra dessa, você está lendo um livro Paulo Estevão, quer você queira, quer você não queira, você começa a vibrar com a obra. Você começa a entrar em sintonia com Paulo de Tarso, com Estevão, com João Evangelista, com Simão Pedro. E isso, de forma imperceptível, opera uma renovação dentro de você, sem que você perceba. Sem que você perceba. É Jesus entrando dentro de você, de uma forma sutil, sem fogos de artifício, sem nada disso, sutil, Muita gente lê aqui, Jesus entrou na casa de Marta, e está esperando Jesus materializar dentro da sua casa ou no grupo. Não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Nem com os grandes profetas aconteceram isso. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, nós temos uma passagem maravilhosa de Elias, para mostrar o que é um coração sintonizado, porque Deus está do nosso lado 24 horas. O problema não está com Deus, Ele está do nosso lado, Ele sempre esteve, a parte de Deus está cumprida, o problema é a nossa parte. O desafio é sintonizar, é estar em sintonia com Ele que está do nosso lado. Então, na passagem do Velho Testamento, Elias, durante toda a vida dele, realizou prodígios, amparado pela espiritualidade superior, ele realizou coisas extraordinárias, que hoje, com Allan Kardec, com a doutrina espírita, nós somos capazes de compreender que se tratavam de fenômenos mediúnicos de grande magnitude. Mas o certo é que, depois de todo esse período de glória, ele entrou no período que nós vamos chamar de construção por dentro. Construção por dentro. Depois que você realiza um tanto de coisa fora, chega uma hora que você tem que checar o que foi construído por dentro. Elias vivia esse momento, que todos vamos passar por ele. Me recordo de ter encontrado um grande senhor, que está com 83 anos de idade, e eu fui visitar um grande trabalhador, amigo do Chico. Eu cheguei na casa dele: como é que o senhor está? Ele falou: estou bem, mas eu estou fechado para balanço. Eu achei essa expressão tão interessante, que ele já está fraquinho, não consegue mais andar. Estou fechado para balanço.
o Elias estava fechado para balanço. E ele tinha provocado o rei e a sua rainha, e ela prometeu que mataria o Elias. Mataria. E na verdade Elias precipitou-se. Ele agiu como Marta. Ele se deixou envolver naquele mundo de atividades, naquele roldão de atividades, e acabou perdendo o foco. Por que ele perdeu o foco? Porque ele assassinou todos os sacerdotes da rainha. Levou para a beirada do Jordão e mandou cortar a cabeça de todo mundo. E aí a rainha disse: eu quero a cabeça de Elias. Ele então fugiu. Fugiu, e aí começa a linguagem simbólica do Velho Testamento, que é uma linguagem simbólica, é uma história que tem uma moral, não é para interpretar ao pé da letra. Ele ficou deprimido. Poxa, trabalhei tanto, agora estou sendo perseguido. Parou de comer, entrou em deprê. Ficou lá debaixo da árvore, deprimido, e veio um anjo, trouxe comida para ele. Come, Elias. Não quero comer. Ficou birrento. Até que apareceu um mensageiro e disse para ele: Elias, tem uma ordem, é para você ir para o monte, um monte importante, e lá Deus vai falar com você. Uma ordem é ordem. Ele estava deprimido, mas também não é bobo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E foi para o monte. Chegou lá, deprimido, entrou numa caverna. Agora eu vou esperar, a hora que Deus chegar, ele vai se fazer anunciar, e aí eu saio e converso com ele. De repente começou a dar um terremoto, tremia tudo. O Elias falou: Deus chegou, deixa eu sair da caverna. Saiu, acabou o terremoto e nada de Deus. Ele voltou para a caverna. Aí começou relâmpago, e caía relâmpago no seu flor. É relâmpago. Ele está vindo então na forma de relâmpagos. Saiu da caverna, chegou lá, os relâmpagos passaram e nada de Deus. Não é possível. De repente uma tempestade enorme derrubando árvore. Ele falou: agora veio como tempestade. Saiu, não era na tempestade. Ele ficou curioso, porque ele esperava, na linguagem simbólica do Velho Testamento, né, que Deus viesse com estrondoso. Mas, para sua surpresa, começa a soprar uma brisa suave. Suave. Uma brisa suave. E uma voz suave diz para Elias: Elias, sai para fora. Era Deus, na linguagem simbólica, pelo amor de Deus. Vamos interpretar isso ao pé da letra, senão vai falar: o expositor falou que Elias conversou com Deus. Pelo amor de Deus, hein? Ele sai, e a voz diz para ele. Primeiro a voz não diz nada, ele sai e fala assim: Senhor, eu, teu único profeta, estou aqui humilhado nessa caverna, sendo perseguido pela rainha, e não há nenhum outro trabalhador para dar continuidade à tua obra. Sabe qual foi a resposta? Elias, há 7.000 trabalhadores apostos para assumir a tarefa, e eu venho para te dizer
que os teus dias estão chegando ao fim. Você tem 3 tarefas, depois que você cumprir, você vai embora. Mas primeira tarefa, Elias, você vai passar o cajado para Eliseu, que ele que vai te substituir. Segunda, vai ungir o rei. E a terceira, deu as 3 tarefas. Ele cumpriu as 3, desencanou. Qual que é a lição moral que a gente tira disso? Voltando aqui. Não se julgue insubstituível. A obra de Deus segue, apesar de nós. Seria muito bom que fosse conosco. Será maravilhoso se a obra seguir conosco. Mas vai sem nosco também. Conosco e sem nosco. 7.000 trabalhadores. E o profeta que iria substituí-lo já estava providenciado. E Deus não veio em relâmpago e nem em tempestade, veio numa brisa suave. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode estar soprando uma brisa suave na tua vida, e talvez uma voz suave está te convocando, e você viciou os ouvidos em escutar apenas relâmpagos e trovões. Deus não faz estardalhaço. Deus age em segredo. Age discretamente. Há uma frase no livro Boa Nova de Jesus. Jesus diz assim para Mateus: Levi, Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Deus não faz concorrência com a gente, mesmo porque se fizesse para a gente seria horrível. Concorrer com Deus, não concorre com as criaturas, age em silêncio. Mais adiante, ele diz assim: Deus usa o tempo, não a violência. Então aqui nós aprendemos 2 grandes lições. Deus age em silêncio e devagarzinho, devagarinho, bem devagar, de uma forma sutil, quase imperceptível. É preciso muita sensibilidade para perceber que foi Deus que agiu. Se você não tiver sensibilidade, você acha que foi você, e não foi. É uma criatura que chega na sua vida, é uma circunstância nova, é uma proposta inesperada que chega, são elementos de renovação que chegam na sua vida de forma imperceptível, imprevisível. Imprevisível. É esse o Jesus que entra dentro de casa, e quando ele entra, é preciso muita sensibilidade para sentar-se, porque senão você vai querer falar mais alto do que essa voz suave. E esse é um grande equívoco. É um grande equívoco, porque Deus fala pausado e de vez em quando. De vez em quando. É preciso então escutar. O que a passagem diz? Maria assentou-se e escutava as palavras de Jesus. Mas as palavras de Jesus estão no Evangelho. A pergunta é: será que nós estamos escutando? Será que nós estamos serenos o suficiente para ouvir?
que a espiritualidade superior está canalizando em nosso benefício? Toda semana, os trabalhadores e as pessoas vêm ao Seara de Amor e recebem um pouco dessa palavra, ouvem um pouco dessa voz. A pergunta é: você está escutando? Porque Marta não foi capaz de escutar, ela estava atarefada. E fadigada. E aqui nós aprendemos outra grande lição: no trabalho com Jesus não há fadiga. Pode ficar cansado, mas ansiedade e fadiga não tem. Você fica cansado, exaurido, sem energia, moído, como dizem, mas estressado não. Porque estresse e ânsia é sinal de resistência, de atrito. E no trabalho com Jesus, nós precisamos fluir, sem atritos. É preciso agir intensamente, mas sem brigas, sem guerras, sem atritos, fluir. Como um rio. E isso Jesus ensinou. Nos momentos da crucificação, que ele é preso, todos os apóstolos se apavoram. Pedro chega a ferir o soldado, e ele sereno. Não tem ânsia, sereno. E não tem ânsia nem de falar, porque Jesus não desperdiça palavras. Quando Pilatos pergunta para ele: diz-me a verdade, ele fica em silêncio. Porque nem todas as pessoas que te perguntam querem resposta. Nem todas. Aliás, muito poucas. A maioria dos que perguntam querem responder, não querem perguntar, querem falar. Jesus, talvez percebendo que ele não queria respostas, ficou em silêncio, mesmo porque o silêncio de Jesus já era a verdade era a vida dele, não era o que ele ia falar que ia fazer a diferença, era tudo que ele viveu. Se o Pilatos não era capaz de enxergar tudo que Jesus viveu, como que ele ia acreditar em meia dúzia de palavras? E esse é o ponto: escutar, sintonizar e escutar. Por quê? A espiritualidade superior guia nossos passos. Jesus é o governador espiritual do orbe, com responsabilidade sobre cada um de nós. Todos os nossos passos são acompanhados, mas é preciso desenvolver a capacidade de escutar, porque nem sempre Deus fala para nos agradar, mas Ele sempre age e fala em nosso benefício. Essa é a grande diferença. Da mesma forma, um pai ou mãe que verdadeiramente ama o filho, sabe que não pode dar tudo o que o filho pede, porque é da essência do amor saber dizer não. É da essência do amor impor limites. E Deus, que é o amor, não pode criar filhos mimados.
é preciso entender os desígnios de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que eu gostaria de trazer, e o meu pedido, a minha esperança é que todos nós consigamos de agora em diante ter um coração de Maria e mãos de Marta. Boa noite para todos.